Olá a todos, meu nome é Maria Clara e meu PIBIC é de Filosofia, com o tema Fé e Religião segundo Tomás de Aquino na Suma Teológica em comparação com a filosofia da religião contemporânea. O objetivo do meu trabalho consiste em esclarecer os conceitos de fé e de religião nas perspectivas clássica e contemporânea, suas possíveis convergências e divergências e aprofundar no conceito de virtude. Tudo isso se dará a partir da análise bibliográfica, da Suma Teológica de Tomás de Aquino e do livro Interpretação da Religião, Respostas Humanas ao Transcendente de John Hick. A pesquisa visa responder a algumas perguntas, como o que Tomás de Aquino entende por fé e por religião, o que a fé tem a ver com a virtude e como as teses de Tomás de Aquino se comparam com as da filosofia da religião contemporânea. Mas antes disso, é preciso conhecer um pouco mais dos autores. Tomás de Aquino nasceu na Itália, foi frade dominicano, filósofo, teólogo e foi canonizado pela Igreja Católica. É considerado um dos mais importantes filósofos da história universal e contribuiu para diversas áreas do conhecimento. Por outro lado, John Hick foi um filósofo da religião e teólogo. Nasceu na Inglaterra, consolidando carreira nos Estados Unidos. Escreveu sobre áreas da epistemologia da religião e sobre o pluralismo religioso. Os dois autores partem de perspectivas distintas. Vamos entender qual é essa diferença. No processo de conhecimento teórico e prático, Tomás de Aquino exalta a centralidade do objeto conhecido em detrimento do sujeito que conhece, enquanto Hick, com forte influência kantiana, prioriza o sujeito em detrimento do objeto. E isso influenciará em como eles enxergam a fé e a religião. Por partirem de posições antagônicas, torna-se árduo encontrar semelhanças entre os dois, sendo mais evidentes as suas diferenças. Antes, entretanto, de entrar nos conceitos de fé e religião, é preciso entender o que é a virtude. Ancorado na tradição, Tomás de Aquino define a virtude como o ato bom que torna bom quem o faz, ou ainda o ato que torna bom quem a tem, a virtude, e boa a sua obra. A virtude é então adquirida a partir do hábito de atos bons. Definindo agora propriamente a fé, tem-se que para Santo Tomás a fé é uma virtude teologal, ou seja, um dom de Deus. A fé, que tem por objeto a verdade primeira, que é o próprio Deus, reside essencialmente no intelecto, mas a forma dessa virtude é a caridade. Assim, a verdade primeira se apresenta tanto como um bem intelectual quanto como um bem moral. A definição concisa de Santo Tomás da fé é que ela é o hábito da mente pelo qual a vida eterna começa em nós, fazendo o intelecto aderir àquilo que não vê. A fé, então, juntamente com os dons que a ela correspondem, o dom da inteligência e o dom da ciência, nos permitiria conhecer e agir melhor. Para Hick, a fé não é uma virtude, mas uma escolha cognitiva que se refere ao modo religioso ou não de interpretar o mundo. Essa escolha é possível, segundo Hick, em razão de uma ambiguidade misteriosa do universo, que permitiria tanto respostas naturalistas quanto religiosas a ele. Tratando agora da religião, tem-se que para Santo Tomás a religião também é uma virtude, mas é uma virtude moral. É a virtude segundo a qual se oferecem cultos e cerimônias à natureza superior que chamam divina. A religião foi considerada por Santo Tomás como uma parte potencial da justiça, ou seja, ela nada mais é do que dar a Deus o que lhe é devido. Para entender esse dever de justiça, é preciso conceber Deus como Criador e doador de todos os nossos bens, o princípio do qual saímos e o fim a qual devemos voltar. Para Santo Tomás, a religião é uma só virtude, pois cabe a ela prestar reverência a um só objeto, Deus, o princípio da criação e do governo das coisas. Para Hick, a religião não é uma virtude, mas é uma resposta humana variada a uma experiência do transcendente, o real, que, baseado na distinção kantiana, como é em si, é inalcançável ao sujeito, mas é alcançável em como ele aparece. Ou seja, para Hick, todas as religiões têm uma interpretação parcial do real em si a partir de como ele aparece. Pode-se tirar como conclusão da pesquisa a importância de conhecer tais conceitos, dada a centralidade que a fé e a religião exercem na vida das pessoas e na cultura. Um conhecimento mais aprofundado sobre o conceito de virtude contribui também para a área da epistemologia das virtudes, uma área em constante crescimento dentro da filosofia. Mas a principal conclusão é que os dois autores possuem diferentes perspectivas a respeito do conhecimento. Para Santo Tomás, a realidade é objetiva e única, sendo essa objetividade alcançável pelo sujeito. O sujeito se adequa a essa realidade. Henrique seria o contrário, a realidade, entre aspas, se adequaria ao sujeito. A maneira de Kant, Hick defende que o em si, no caso o em si do real, é inalcançável ao sujeito, mas somente aquilo que aparece, os fenômenos que são interpretados diversamente pelas pessoas, abrindo uma possibilidade, uma pluralidade de respostas a uma mesma realidade, o que tende fortemente ao relativismo, muito comum na filosofia contemporânea.